Bom dia, queridos professores e professoras do ESI. A nossa lição é a lição número 9. Cresça ao contemplar Jesus. O nosso objetivo é passar para os nossos alunos como é importante testemunhar e como eles podem fazer isso. Ao final da lição, o aluno deverá conhecer a importância de testemunhar e como pode fazer. Sentir que pode testemunhar de muitas formas. Reagir sempre testemunhando o que Deus fez de bom na vida dele. O simples fato de nós respirarmos já é um testemunho, né, de vida para que o aluno possa passar, né? Um resfriado que você melhorou, né? Com a ajuda dos medicamentos naturais que o Senhor usou os seus servos para nos passar. Tudo isso, né? E a senha diz assim: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade. E o quanto Jesus tinha feito por ele. Lucas 8,39. A leitura auxiliar se encontra no livro Como Encontrar a Paz Interior, páginas 72 a 78. É bem necessário que nossos alunos estejam lendo esse livro, né? Tentemos o máximo para estar buscando o entendimento deles. Esse livro é muito maravilhoso. Bom, na sugestão de hinos, temos o hino de missionário, Jovens Sois Fortes e Deixa a Luz Brilhar. No Conquistando a Atenção, nós temos a brincadeira de sentar em círculos, um passa para o outro. Aí, nessa atividade, você vai dizer assim: Jesus me transformou. Aí um vai contando para o outro: Jesus me transformou. Vocês sabem, você vai falar para a criança, que Jesus fica muito feliz quando nós falamos a outros a respeito das coisas que ele fez por nós. Jesus quer que as pessoas o conheçam através de nós, nossa história, as histórias bíblicas e os nossos testemunhos. Às vezes passamos por situações e devemos passar a outros. Às vezes você pediu a Jesus: Senhor, me ajuda, que meu amiguinho pare de pegar no meu pé, que ele pare de implicar comigo. Aí, de repente, esse amiguinho que às vezes fica te deixando chateado, começa a esquecer, assim, quer que você existe. Ouvir a seu amigo de verdade, que vira seu companheiro, aí você fala: poxa, Jesus fez o milagre. Então, aí você precisa passar esse milagre para frente. A gente precisa passar para nossas crianças a real necessidade disso. Com isso, a fé da criança cresce e a fé dos que estão próximos a ela. Bom, para a nossa lição dessa semana, nós temos uma frase, e essa frase deverá ser completada. Ela será completada com o decorrer da escola. No manual, a gente tem aqui a frase, né? Aí você pode colocar ou na lousa, com os espaços, ou num cartaz, com os espaços. Ao iniciar, peça aos alunos que procurem as partes do quebra-cabeça e montem-no para descobrir a pergunta para a pesquisa. Fixe o quebra-cabeça montado no quadro ou no mural. Bom, mostre a figura de um bebê e diga: quando vocês nasceram, seus pais não os deixaram largados no berço. Como se não precisasse de mais nada, eles sabiam que vocês morreriam sem os cuidados deles. Da mesma forma, quando nascemos de novo, Deus não nos abandona. Ele sabe
que sem sua ajuda, nossa vida espiritual morre rapidinho. O que precisa para o bebê crescer? Dê tempo para a criança responder. Entre outras coisas, comida, exercício. O cristão que nasceu de novo também precisa de alimento e exercício para crescer. O alimento é a palavra de Deus. E o exercício, o que é? Vamos ver, diga para o aluno. Peça a 8 alunos que peguem as fichas com as palavras e leiam o texto na lousa ou cartaz. Cada vez que chegar em um espaço em branco, pare de falar e espere que o aluno, com a palavra certa, manifeste e fixe sua ficha no lugar correto do texto. Ajude se necessário. Depois que o texto estiver completo, peça que um aluno diga o que entendeu dela, do texto, no caso, né? Dê a oportunidade para que 1 ou 2 alunos expliquem o que entenderam. Depois diga, os músculos se desenvolvem, ficam fortes através do exercício. Para viver, é preciso agir. Quem quer ser cristão só recebendo as bênçãos, sem fazer nada pelos outros, é como alguém que quer só comer sem trabalhar. Logo, os seus músculos ficarão fracos. O que nos motiva a falar do amor de Jesus a outros? Depois que o aceitamos como Senhor de nossa vida? Pergunta ao aluno. Peça ao aluno que leia 2 Coríntios 5,14, a primeira parte. Diga, quando encontramos uma liquidação legal, nós avisamos a todos os amigos. Quando uma moça ou um rapaz estão apaixonados, só falam um do outro. Quem ama Jesus também é movido por esse amor. Vive falando nele, não consegue trancar a verdade da salvação dentro do coração. Interessante, né? Devemos passar isso para nossas crianças. Bom, agora imagine um lugar bem seco e quente. Diga para a criança. Como o deserto. O que acontece quando alguém está em um lugar assim, morrendo de sede? E você vê uma fonte de água fresca jorrando. Dê tempo para a resposta. As pessoas que têm Jesus no coração são como essa fonte. Despertam a vontade de conhecer a Jesus, a verdadeira água da vida. Ou seja, as pessoas que conhecem a Jesus, elas sentem o desejo de estar sempre bebendo da água da vida, que é a palavra de Deus, que é Jesus, né? Peço aos alunos que façam uma leitura dramatizada de Mateus 8, 28 a 34. Caso seus alunos tenham dificuldades para a leitura, faça você mesmo, dando bastante ênfase aos versículos. Com autoridade, aí você diga para o aluno, com autoridade, Jesus repreendeu os espíritos maus que estavam morando naqueles homens. Os demônios não conseguem resistir a uma ordem de Jesus. Eles saíram dos homens e entraram nos porcos. Os porquinhos assustados viram os porqueiros, os moços que cuidam dos porcos. Assustados, viram os animais pulando no mar e se afogando. E os 2 homens não ficaram. Eles mudaram completamente. E os 2 homens, como ficaram? Eles mudaram completamente. A mente deles voltou a funcionar normalmente. Seus olhos mostravam inteligência. O rosto deles estava calmo e a mão ficavam quietas. Com voz alegre, louvavam a Deus por terem sido libertados de Satanás. Aquele milagre deveria fazer todo mundo agradecer a Jesus.
Mas o que foi que aconteceu? Peça ao responsável pela pergunta 1 de segunda-feira que apresente sua resposta. Ao invés de ficarem agradecidos, as pessoas ficaram assustadas e pediram que Jesus fosse embora. É difícil de acreditar nisso, não é mesmo? Jesus é muito cavalheiro e já ia partir. Quem queria ir com ele? Pergunte para a criança. Aí eles vão dizer, ou você mesmo diga, se eles, caso eles não tenham entendido. Os 2 homens que Jesus havia libertado. Mas o Senhor mandou que eles fossem para casa e dessem seu testemunho. A ordem de Jesus aos homens libertos do demônio está em nosso versículo para memorizar desta semana. Explique para eles. E aponte para o versículo no mural. Será que ela tem alguma coisa a ver conosco? Peça ao responsável pela pergunta 3 de segunda-feira que apresente sua resposta. E assim será também a resposta, do que você falou. Jesus, aí diga para ele, Jesus fica triste ao ver apenas alguns pequenos pesquisadores e adultos que estão se esforçando para colher almas. É incrível como alguns meninos e meninas não têm nada a dizer quando é hora de contar algo de Jesus aos amigos e vizinhos descrentes. Mas não param de falar quando estão brincando ou se divertindo com os amigos, porque muitos pequenos pesquisadores têm medo de falar de Jesus. O que vocês acham? Aguarde para que as crianças respondam. Será que é porque estão tímidos ou têm medo do que os amigos podem pensar deles? Talvez não saibam o que dizer. Se alguém aqui tem algum desses problemas, está na hora de contar o que Jesus tem feito em sua vida com os 2 ex-endemoniados, como os 2 ex-endemoniados fizeram. Peça aos responsáveis pela questão de terça-feira que apresentem as suas perguntas. Comente se necessário, depois diga. A pergunta 1 nos mostra que as pessoas de todas as idades podem ser testemunhas de Jesus. E na pergunta 2, entendemos porque todos precisam trabalhar a colheita do mundo. A colheita é muito grande. O tempo é curto. As pessoas precisam ouvir. O mundo inteiro precisa ser alcançado. E quem converter um pecador salvará a vida dele. São razões muito importantes. Realmente é preciso que todos os cristãos trabalhem, mas será que é preciso ter algum preparo antes? Vamos ver. Diga para o aluno. Certo dia, o homem estava em pé, do lado de fora da igreja. De repente, ele viu uma porta e a cortina do templo, lá do céu, se abriram. Vamos ler o que ele viu lá? Peça ao aluno que se revezem em uma leitura bem expressiva de Isaías 1:5. Se os alunos tiverem dificuldades na leitura, faça você mesmo uma leitura com muita expressão. Depois diga, esta passagem ensina muito sobre nós. E o chamado de Deus, vamos entendê-la melhor? Vocês estão dispostos a pedir a Deus que purifique seus lábios com a brasa tirada do altar, para que as suas bocas não saia nenhuma impureza? Mas muitas vezes
desperdiçamos palavras falando tolices, criticando os outros, falando zangados e nos queixando. Tudo isso precisa ser queimado por Deus para podermos anunciar a outros a história da salvação. Muito legal, né? Passar isso para criança. Imagine levar uma pessoa para o céu, uma alma para louvar a Deus por toda a eternidade, uma alma que terá a felicidade e a vida eterna, uma pedra preciosa em sua coroa para brilhar, como uma estrela para todo sempre, e não só uma, mas muitas pessoas podem se desviar do erro para a verdade do pecado e para a santidade, se você testemunhar. Porque aí a pessoa vai escutar a sua história, ela vai acreditar em Deus e ela vai querer ter isso para ela também. E com isso ela vai se achegar a Deus, né? Isso é maravilhoso, você falar para a criança. Mas não é fácil. Será que vale a pena? Convide a responsabilidade pela resposta 2 de quinta-feira para que apresente sua resposta. Em seguida, aponte para a pergunta inicial fixada em formato de cruz e ajude os alunos a encontrarem uma resposta parecida com nós e a pessoa que recebe o testemunho. Comente a bênção de testemunhar. Completem a atividade sobre as maneiras de testemunhar. Hoje à tarde, com a ajuda de seus pais, aproveitem para conversar sobre como podem melhorar os testemunhos de sua família. Também faça uma lista das pessoas que você gostaria que aceitassem a Jesus. Ore por ela todos os dias e não deixe de falar com elas sobre a salvação. Essa é uma forma muito boa de testemunhar de Jesus. Encerre com uma oração fervorosa pedindo a ajuda de Deus para que todos sejam boas testemunhas. Depois entregue os folhetos e incentive seus alunos a distribuí-los durante a semana. Aproveitando para fazer um contato missionário. Outra opção é sair com eles durante a tarde e distribuir os folhetos. Muito interessante essa parte, viu, irmãos? A gente precisa encontrar algo para fazer no nosso sábado, para não ficarmos só em casa ou só na igreja, né? É bem interessante levar os nossos pequenos para entregar folhetos. Eles amam, né? Pega outras tias, vai devagarzinho e assim acaba a nossa lição. Vamos para outra parte da nossa pré-aula. Bom, para nós contando aos outros, você tem maneiras de testemunhar. Essa folhinha aqui, ó, você vai conseguir pegar lá na página 75, né? Tem ela, que você pode estar fazendo com o seu aluno, entregando duas para ele fazer com um amiguinho ou com uma amiguinha que ele goste, porque aí eles vão ser instigados a ler os versículos, né? E tá colocando do ladinho, por exemplo, Salmos 66, 16. Aí você vai pedir para ele procurar aqui na Bíblia, né? Ele vai abrir Salmos 66, 16. Aí você vai estar lendo com eles, né? Olha, venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu encontrarei o que ele tem feito por minha alma. E eu
lhe contarei o que ele tem feito por minha alma. Aí tu vai procurar aqui nos versículos, né? Qual que vai estar em Salmo 66:16, que é o primeiro. Aí você vai achar aqui, ó. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito em minha alma. Ou seja, o 1, 2, 3, 4, 5. O quinto é o número 1. E assim a criança irá fazendo com o amiguinho, né? E você também pode estar fazendo com ele, mas seria mais interessante que ele pegasse os dois amiguinhos, né? E resolvesse fazer, tipo, na escola, no momento que eles estivessem brincando, ou chamasse os amiguinhos para casa, no lanche, no trabalho que fizesse em casa, eles poderiam fazer isso. E assim eles estariam passando para frente. Ou fazendo com o papai e com a mamãe, que ajudaria os pais também a estar ligados com seus filhos no estudo da palavra. É muito interessante, né? Esse material, maneiras de testemunhar. Aqui está em preto e branco, mas acho que coloridinho ficaria mais bonito. Bom, para a nossa lembrancinha, nós temos aqui na página 75 também, este papel que é a lista de orações. A criança deverá levar e entender que isso aqui é muito importante. É uma boa lembrança. Para ele poder estar lembrando, por exemplo, vamos supor, por quem estou orando? Vamos supor que Laura esteja orando por Laísla, né? Aí a data que comecei a orar, né? Vai botar a datazinha aqui. Aqui é o nome de de Laísla. Aqui o nome, a data, né? E aqui a data em que ela aceitou a Jesus. Porque lá a Laura vai estar falando para a Laísla de Jesus, né? Aí vai começar a orar para que o Espírito Santo mova o coraçãozinho dela. E aqui a data que Laísla começou a pensar em Jesus como seu amiguinho, né? Porque Laura conversou com ela e explicou para ela que Jesus é maravilhoso. E aqui ela aceitou Jesus e ela foi à igreja fazer uma visita, entendeu? E assim, você incentivando, a criança vai querer colocar várias pessoas aqui, ó, para que a coroa dela lá no céu esteja cheia de estrelas. Assim termina a nossa pré-aula. Que nós consigamos passar para os nossos alunos a importância de estar passando a outros as nossas experiências, né, que passamos com o nosso Senhor Jesus. E que eles compreendam que passar os seus testemunhos para os outros é muito, muito importante. Que assim a gente fala do nosso Jesus e as pessoas conhecendo vão ter as suas experiências. E assim vai falando, igual quando fez a rodinha. Um para o outro, e assim vai. E foi assim, né, na época dos apóstolos, que a palavra de Deus foi pregada, porque não tinha internet, não tinha nada disso, né? Também podemos falar para eles que eles podem fazer um grupo de oração com os amiguinhos, e assim eles podem estar aumentando aquela lembrancinha, né? Que o Senhor esteja conosco, nos acompanhando, e que a palavra de Deus esteja sempre presente na vida dos nossos alunos. Amém.